E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Quem está por aí? Alô, alô, Vinícius, boa noite. Quem mais? Ninguém mais? Boa noite, professor. Boa noite. Quem falou? Deixa eu ver. Foi a Mona. Mona Lisa, maravilha. O povo só quer falar presente para ganhar, não ficar com falta, né? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Pessoal, seguinte, hoje tivemos um pouquinho de dificuldade, né? Quando eu digo tivemos, eu digo eu, o computador e a internet, né? Porque vocês não tiveram dificuldade nenhuma. Realmente fui eu que fiz. Então, o material acabou demorando um pouco para aparecer aí para vocês. E até a videoconferência também atrasou um pouquinho. Vamos lá correr atrás desse prejuízo, né? Na última aula, a gente terminou de estudar competência, certo? A gente já havia terminado, se eu não me engano, a competência material, e aí estudamos a competência territorial, né? E agora a gente passa a estudar, então, o conteúdo de pressupostos processuais. Esse conteúdo é um conteúdo bastante importante e é um conteúdo também muito denso, muito extenso. O meu áudio está ruim, Nara? Peraí, deixa eu ver se com fone vai ficar melhor. Me ouve? Oi? Melhorou? Um pouquinho, que eu acho que eu conectei no lugar errado. Acabou conectando no computador e eu preciso que conecte no celular. Só mais um instante. Assim, fica bom? Pessoal, alguém aí? Oi, professor. Oi, fica bom assim? Sim, melhorou. Tá bom, mas ainda não tá no fone. Deixa eu tentar colocar que eu acho que vai ficar em cima. Tem o de alguém chiando aí, tá? Se puder tirar, Fica bom. a sala agradece. Pessoal, assim já para vocês. Alô, alguém me ouve? Sim, professor. Bom o som? Então tá bom. Então vamos lá. Melhorou. Então, como eu ia dizendo para vocês... Ai, Inara, para de reclamar, pelo amor de Deus, Inara. Ô, miséria. O que tá ruim, gente? Fala para mim. Tá com eco? É o barulho do ventilador? O que vocês Não, acham? professor, tá falhando mesmo. Não tá muito legal não o som. Ai, meus guibo. É falha, isso é a internet, então, né? Eu vou botar no 3G. É porque o senhor chegou atrasado, tá muito afobado. Aí, tá melhorando. A imagem. Melhorou? Tirei Melhorou a o Wi-Fi imagem. e botei... E o som, não? Aí, fala mais. Melhorou?
Deu uma melhorada Vamos agora. começar agora. Provavelmente é Tirei sem do internet Wi-Fi. mesmo. Eu tirei do Wi-Fi e botei no 3G. Beleza. Dá para ouvir assim, pessoal? Para mim, Então, olha só. Tá bem melhor, pode começar. Maravilha. Então, olha só. A gente precisa falar agora sobre os pressupostos processuais, né? Como eu ia dizendo para vocês. Esse certamente não é um conteúdo novo, né? Afinal de contas, lá em processo civil 1 e 2, vocês já devem ter conversado um pouco sobre essa temática. Mas, evidentemente, a gente tem algumas peculiaridades do processo do trabalho, né? Então, eu preciso discutir tudo isso com vocês. Olha lá, a primeira ideia, que é bem importante, é a gente lembrar lá do processo civil e também buscar do direito civil essa ideia de pressupostos que são de existência, ok? Esses pressupostos aqui que estão em negrito são os pressupostos de existência, enquanto os demais, que são esses aqui sem negrito, são os pressupostos de validade, tá certo? Então, é como se eu imaginasse lá daquela ideia da escada de Ponte de Miranda, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, que ele dizia para mim, para a gente, basicamente assim, olha, eu tenho uma escada composta pelos requisitos do negócio jurídico que vai ser composta em 2 níveis. Na verdade, lá no direito civil, a escada é composta em 3 níveis, né? Essa caneta fica miseravelmente lenta quando eu estou apresentando, mas tudo bem. Então, essa escada é composta aqui para a gente de 2 níveis. O mesmo raciocínio que vocês usavam lá no direito civil, a gente vai usar aqui também no direito processual. Veja que lá em direito civil, nós temos 3 planos, sendo que os 2 primeiros, o Ponte de Miranda diz que são os planos da existência e da validade. E aí ele vai dizer, então, que o plano da existência também pode ser chamado de plano subjetivo, enquanto o plano da validade pode ser chamado de plano adjetivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para a existência do ato, eu tenho determinados requisitos cuja validade dependem de alguns atributos. Notem, por exemplo, que um dos pressupostos de existência é o juiz, né, a jurisdição. Quando eu pego esse juiz e acrescento 2 qualidades, que são a imparcialidade e a competência, eu estou falando de pressupostos de validade. Então, eu tenho 3 elementos de existência, que são partes, juiz e lide, 3 pressupostos de existência, partes, juiz e lide, e cada um desses pressupostos de existência vão se desmembrar em alguns pressupostos de validade. Ou seja, não me basta ter a parte. Para que o processo seja válido, essa parte tem que ter capacidade judiciária e capacidade postulatória. Não me basta ter um juiz. Para que esse juiz desenvolva sua atividade validamente, eu preciso que ele seja imparcial e competente. Não me basta ter lide. Eu preciso que essa lide obedeça ao devido processo legal e que ela não tenha perempção, litispendência, coisa julgada, convenção de arbitragem, que são os pressupostos de validade referentes a esse pressuposto de existência que é a lide. Eu vou começar com vocês de trás para frente, porque olha só, os pressupostos referentes à lide são pressupostos que a gente tira basicamente tudo lá do Código de Processo Civil. Então, pensar em lide é pensar lá na ideia do Carnelucci, né? Lide é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita. De modo, então, que, havendo esse conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita, eu preencho o pressuposto de existência. Mas eu quero mais, eu sou guloso, eu quero que o processo seja válido. E, para tanto, eu preciso de um pressuposto de desenvolvimento válido positivo,
que é o pressuposto do respeito ao devido processo legal. Algumas doutrinas vão dizer que o pressuposto objetivo, positivo, de desenvolvimento válido e regular do processo é a citação válida, né? Evidentemente, pessoal, que a citação válida é de suma importância, mas não dá para a gente dizer que isso é suficiente para que a lide se desenvolva de maneira válida. É necessário mais que isso, é necessário... minha gente, o áudio continua ruim. Tá bom para alguém? Alguém consegue me ouvir tranquilo? Perfeito, professor, não, te mas escutar. a internet que dá uma falhada às vezes. Mas tá Eu tô, bom, professor, para mim. eu tô conseguindo ouvir bem aqui. Porque eu estou fazendo essa pergunta, pessoal, porque pode ser a minha internet, mas também pode ser a de vocês, né? Sim. Então, ó, Não, considerando que professor, tem... mas aqui tá tranquilo. Dá para escutar direitinho. Antes estava muito ruim, mas agora tá tranquilo. Então, eu acho que é isso, tá, pessoal? Quem não está ouvindo muito bem, provavelmente, então, não é a minha internet, provavelmente é a sua, tá certo? Porque vários colegas ouvem bem. Então, quem não estiver ouvindo bem, tenta resolver aí na internet de casa ou assiste depois, tá joia? E daí, sei lá, manda perguntas pelo WhatsApp, não sei. Então, olha só. Quando a gente pensa em devido processo legal, a gente vai entender que toda lide tem que se desenvolver da maneira que a lei determina, né? Não basta que tenha uma citação válida. De nada adianta eu ter uma citação válida e, por exemplo, não atender o contraditório na fase recursal, na fase executiva, né? Então, todo o processo tem que seguir o devido processo legal. A gente vai dizer, então, pessoal, que tanto a lide quanto os demais pressupostos de validade referentes a ela são pressupostos que a gente chama de pressupostos objetivos, ok? Os pressupostos atinentes à lide são todos pressupostos objetivos, certo? Por que objetivos? Porque eles dizem respeito ao objeto, né? Que é a lide, misericórdia, que é atinente à ideia da lide. Agora, se vocês observarem aqui nesse quadro, eu tenho um pressuposto que é positivo, percebem? E eu tenho alguns pressupostos que são negativos. Falar, por exemplo, destes pressupostos é falar de pressupostos negativos. Porque, vejam, para que o processo seja válido, não pode ocorrer esses fenômenos. Não pode ter perempção, não pode ter litispendência, não pode ter coisa julgada e não pode ter convenção de arbitragem, tá certo? Então, a gente vai dizer que o respeito ao devido processo legal é um pressuposto objetivo, positivo, de desenvolvimento válido e regular do processo. Enquanto esses outros aqui são pressupostos objetivos, negativos, de desenvolvimento válido e regular do processo. De baixo para cima. Convenção de arbitragem, vocês já estudaram tanto em processo civil quanto em teoria geral do processo, que é um método de solução dos conflitos em que eu tenho um terceiro imparcial que é escolhido pelas partes e, por meio da autonomia da vontade das partes, esse terceiro é eleito para decidir eventuais conflitos. Considerando que a arbitragem decorre da autonomia da vontade das partes, somente as partes podem instituí-la e somente as partes podem exigir que ela seja respeitada. Por esse motivo, o 337, parágrafo 6º do CPC, vai dizer para a gente que convenção de arbitragem não pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Significa, portanto, que, caso o reclamado não argua isso no momento adequado, que é a apresentação da defesa, ele não vai poder, em outro momento, arguir a existência da convenção de arbitragem. Tudo bem? À medida que forem tendo dúvida, vão mandando aí no chat que eu vou olhando. É claro também, pessoal, que no processo do trabalho, a convenção de arbitragem é algo bastante raro, né?
Afinal de contas, existe uma séria dúvida sobre o cabimento da arbitragem para os dissídios individuais, né? Para dissídios coletivos, a Constituição Federal é expressa, dizendo que pode ter convenção de arbitragem. Por outro lado, no que diz respeito aos dissídios individuais, a gente não tem uma disposição constitucional sobre isso. O que nós temos é um dispositivo lá da reforma trabalhista que vai dizer para a gente assim, olha, aquele empregado chamado pela doutrina de hipersuficiente, quem é esse empregado hipersuficiente? É aquele empregado que tem nível superior e ganha o dobro do teto do regime geral da Previdência Social. Ou seja, tem que ter nível superior e ganhar mais aí de 11 mil, 12 mil reais por mês para ser considerado hipersuficiente. Em sendo hipersuficiente, ele poderia eleger árbitro, tá certo? É um tema bastante discutível. Depois vocês podem se aprofundar nessa temática. Acho, inclusive, que aquele livro que eu organizei, eu não sei se eu cheguei a mandar para vocês, um e-book que eu organizei com a Liga Acadêmica de Ciências Jurídicas, né? Eu era o orientador do Núcleo de Direito Processual, e aí escrevemos um livro. E o professor Werley escreveu um artigo justamente sobre o empregado hipersuficiente. Mas eu não me lembro se ele aborda especificamente a questão da arbitragem, mas eu vou disponibilizar ele para vocês. Então, daqui o mais importante é, convenção de arbitragem não pode ser conhecida de ofício. CPC, artigo 337, parágrafo 6º. Seguindo aí, o processo não pode ter nem litispendência, nem coisa julgada, sob pena de ele se desenvolver de maneira inválida e admitir, inclusive, ação rescisória no caso da coisa julgada. A ideia de litispendência e coisa julgada é uma ideia que aproxima muito esses dois institutos, né? Tanto na coisa julgada quanto na litispendência, eu tenho identidade de causas. E dizer que precisa ter identidade de causas é dizer que eu tenho que ter as mesmas partes, não necessariamente nos mesmos polos. Eu posso ter, por exemplo, uma parte que é reclamante em uma ação e ela é reclamada em outra. Mas o importante é que sejam os mesmos autores e os mesmos réus, mesmos reclamantes e mesmos reclamados. Eu tenho que ter os mesmos pedidos e as mesmas causas de pedir, tá certo? Tanto na coisa julgada quanto na litispendência, eu preciso de identidade de causas, que é caracterizada pela identidade de partes, pedidos e causas de pedir, próximas e remotas, né? Ou seja, fatos e fundamentos jurídicos. O que diferencia, então, a litispendência da coisa julgada é o momento em que a lide anterior se encontra. Se a lide anterior já se encontra definitivamente julgada, ou seja, já não admite mais recursos, eu vou dizer, então, que o pressuposto objetivo negativo de desenvolvimento válido e regular do processo é coisa julgada. Por outro lado, se essa lide anterior, idêntica à posterior, ainda não foi definitivamente julgada, seja porque não teve sentença ou porque tem um recurso pendente de julgamento, eu vou dizer, então, que o pressuposto objetivo negativo de desenvolvimento válido e regular do processo é a litispendência. Até aqui, nenhuma novidade. Notem que os meus fundamentos são apenas o Código de Processo Civil. Agora, a gente chega em um pressuposto que é bem diferente no processo do trabalho. Quando a gente pensa em perempção no processo civil, a gente vai olhar lá no artigo 486, se eu não me engano, que vai dizer para a gente assim, olha, considera-se perempta quando o autor der causa ao arquivamento da ação 3 vezes por motivo de negligência. Ou seja, ele deixou de efetuar as diligências que lhe competia, ele deixou de apontar o endereço do réu para que ele pudesse ser citado, né? Então, arquivamento 3 vezes por negligência no processo civil gera a perempção. No processo do trabalho, a perempção é diferente. É diferente em vários aspectos. Lá no processo civil, como eu disse, eu deixo arquivar 3 vezes
vai ser perempto e eu não vou mais poder exercer a via da ação, nunca mais, tá? No processo do trabalho, a perempção tem uma consequência diferente do processo civil. Enquanto no processo civil eu fico sem o exercício da ação eternamente, no processo do trabalho eu fico suspenso. Ou seja, eu não vou poder demandar na Justiça do Trabalho durante um tempo. E a CLT vai dizer para a gente que essa suspensão é de 6 meses. Então, durante 6 meses, aquele cara que causou a perempção não vai poder demandar na Justiça do Trabalho. E o que vai gerar a perempção para esse reclamante? 2 possibilidades. A primeira possibilidade é: reclamante entra com a ação trabalhista 2 vezes e deixa ela ser arquivada porque ele faltou na audiência. Então, faltei na audiência 2 vezes e deixei a minha reclamação ser arquivada, eu vou ser considerado perempto e vou ficar 6 meses sem poder demandar na Justiça do Trabalho. A segunda possibilidade de eu receber a perempção, né, que é uma penalidade bastante séria, é: artigo 840 fala para a gente que a reclamação trabalhista pode ser escrita ou verbal. Em sendo verbal, esse reclamante vai comparecer lá na Justiça do Trabalho perante o distribuidor, e esse distribuidor vai fazer um cadastro bem sumário, bem resumido dessa demanda. Depois disso, o serventuário da vara para a qual foi distribuída a reclamação vai atermar essa reclamação, ou seja, vai digitar, vai anotar, vai recolher documentos, vai entender melhor quais são os pedidos, as causas de pedido, os valores. E entre essa distribuição perante o cartório distribuidor e a atermação do pedido, que vai ocorrer perante a vara do trabalho, existe um prazo de 5 dias. E se esse prazo de 5 dias não for respeitado pelo reclamante, ele vai também receber a perempção. E ele vai, consequentemente, ficar suspenso. Ele não vai poder demandar na Justiça do Trabalho durante 6 meses. Então, consequência da perempção trabalhista: suspensão do direito de demandar na Justiça do Trabalho durante 6 meses. Motivos que geram a perempção: arquivamento da inicial 2 vezes por ausência na audiência, e 2, que isso, Vinícius? E 2, quando a reclamação for verbal e o reclamante deixar de comparecer à vara do trabalho para atermar a sua reclamação. Tudo bem até aqui, pessoal? Basicamente, a única novidade para vocês é a atermação, né? Vamos lá, dúvidas? Deixa eu olhar aqui o chat. 89 mensagens. Falar menos rápido, Anderson? Ô, meu filho, que missão difícil, hein? Tudo bem? Posso seguir? Pode. Então, tá bom, muito bem. Então, olha só. Terminamos aqui os pressupostos objetivos, né, atinentes à lide. Vamos falar um pouquinho sobre o juiz, né? Eu preciso, então, que exista uma figura incumbida pela jurisdição, né? Incumbida da jurisdição. Então, a gente tem aí a figura do juiz, tá certo? Professor, basta ter o juiz? Não. Eu preciso que esse juiz tenha determinados atributos que vão fazer com que a sua atividade jurisdicional seja válida, seja regular. E essas características que vão permitir que o juiz desenvolva validamente as suas atividades são a competência, e a gente estudou bastante sobre competência, né? Ficamos aí pelo menos 3 aulas falando sobre competência trabalhista, falamos de competência material, falamos de competência territorial, falamos um pouquinho de competência funcional. Então, o que eu quero que vocês entendam é: desrespeitada alguma regra de fixação da competência, eu tenho um ataque a um pressuposto, né, subjetivo, porque diz respeito a um sujeito do processo, que é o juiz,
que impede o desenvolvimento válido e regular do processo. Então, eu posso dizer que a incompetência é um vício que atinge os pressupostos subjetivos, jurisdicionais de desenvolvimento válido e regular do processo. Da mesma forma que, quando eu tenho um desrespeito às regras de imparcialidade, eu vou ferir também um pressuposto subjetivo jurisdicional. Artigo 144 e artigo 145 do Código de Processo Civil trazem para a gente hipóteses em que o dever de imparcialidade foi desrespeitado. Hipóteses em que o juiz não é considerado imparcial. Ao contrário, o juiz será, então, considerado parcial. Tá certo? Quem pode ler para mim aí o artigo 144 e 145? Para ler mesmo, no microfone. Nara, seu microfone funcionava até agora, hein? Jonatas, boa noite, professor. Não estava conseguindo entrar, mas agora entrou, né, meu filho? Às vezes é assim. Tem que ir com paciência, às vezes não entra de primeira, vai com calma, que uma hora entra, Jonatas. Não está com código, Nara? Quem está com código aí pode ler, por favor. Não, qual é o artigo 143, né? 144 e 145 do CPC. Tá. Vou ver se eu acho aqui. Professor, Oi, posso ler? pode. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Inciso 1. Em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Inciso 2. De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Inciso 3. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Inciso 4. Quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Inciso 5. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. Inciso 6. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. É para ler tudinho, professor? Tudinho, Mona Lisa. É Lidiane, professor. Ah, é Lidiane? Oh, meu Deus, estou ruim de reconhecimento de voz. Ainda bem que eu não sou assim. Vamos, Lidiane. Inciso 7. Em que figure como parte instituição do ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Inciso 8. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Inciso 9. Quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Parágrafo 2º. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Parágrafo 3º. O impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogados que, individualmente, ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Artigo Maravilha. 75. Vai continuar? Vamos, passa esse aí para a Mona Lisa, só pela gracinha de me confundir. Égua, professor. Pode ser, por favor. Mona Lisa?
Culpabilização da vítima. Eu gosto assim, eu gosto desse jeito. Eu cometo o erro e quem paga o preço é você. Vamos lá, Tá. por favor. Artigo 145. À suspeição do juiz, inciso 1, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. 2. Que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Inciso 3. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o 3º grau inclusive. 4. Interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Parágrafo 1º. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Parágrafo 2º. Será ilegítima a alegação de suspeição quando, inciso 1, houver sido provocada por quem a alega, inciso 2, a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Maravilha. Então, olha só, pessoal. Acabou, né, Mona Lisa? Acabou. Ah, então tá bom. Esses dispositivos, então, 144, 145, são plenamente aplicáveis ao processo do trabalho, tá, pessoal? A gente até tem uma disposição seletista a respeito de impedimento, na verdade, de suspeição, mas que nem é relevante para a gente, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma procurada aí, fiquem à vontade. Eu nem lembro o número do artigo, mas traz, tipo, 3 hipóteses de suspeição, e aí se torna, de fato, um dispositivo inútil, né? Porque a gente tem um muito mais completo, que é o Código de Processo Civil. Seguindo aí, então, a gente passa para o pressuposto subjetivo, né? Que são as partes. Olha só, eu tenho um pressuposto que é de existência, que aqui eu chamei de partes, mas que, na verdade, o ideal seria a gente chamar de capacidade de ser parte. Capacidade de ser parte, certo? Essa capacidade de ser parte, ela praticamente se confunde com a personalidade jurídica, pessoal. A gente pode entender que tem capacidade de ser parte quem tem a capacidade de contrair obrigações e adquirir direitos. Ou seja, eu estou dizendo que a capacidade de ser parte é intimamente ligada à ideia de personalidade. Se tem personalidade, tem capacidade de ser parte. Mas nem todo mundo que tem capacidade de ser parte tem personalidade. Repetindo, todo mundo que tem personalidade tem capacidade de ser parte. Nem todo mundo que tem capacidade de ser parte tem personalidade. A gente tem lá no artigo 75 do Código de Processo Civil algumas situações que trazem hipóteses em que entes despersonalizados, ou seja, entes sem personalidade jurídica, vão ter capacidade de ser parte, a partir do momento em que alguém empresta para ele a sua capacidade de ser parte por meio da capacidade judiciária. Quem lê para mim o 75 do CPC? Sem ser as duas meninas que já leram. Pode ler aqui, professor? Pode. Vou nem falar o nome. É Vitor? Vitor. Ah, agora eu pensei antes de falar. Brincadeira, Vitor. Não reconheci sua voz. É que eu olhei mesmo. Sim, meu filho, leia. Tudinho. Só carregar aqui. Artigo 75. Isso aí. Serão representados em juízo ativa e passivamente. Inciso 1. A União, pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado.
Inciso 2, o Estado e o Distrito Federal por seus procuradores. Inciso 3, o município por seu prefeito ou procurador. Inciso 4, a autarquia e a fundação de direito público por quem a lei do ente federado designar. Inciso 5, a massa falida pelo administrador judicial. Inciso 6, a herança jacente ou vacante por seu curador. Inciso 7, o espólio pelo inventariante. Inciso 8, a pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Inciso 9, a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. Inciso 10, a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. Inciso 11, o condomínio, pelo administrador ou síndico. Parágrafo 1º. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. Parágrafo 2º. A sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor à irregularidade de sua constituição quando demandada. Parágrafo 3º. O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo. Parágrafo 4º. Os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Muito bom. Acabou, né, Vitor? Obrigado. Então, pessoal, se vocês observarem, o artigo 75 trata de algumas situações em que eu não tenho personalidade jurídica. É o caso, por exemplo, da herança jacente, da massa falida, da herança vacante, do condomínio, né? Além desses entes despersonalizados constantes do artigo 75, a gente tem capacidade de ser parte atribuída também ao nascituro, tá certo? Evidentemente, pessoal, que eu não vou entrar com vocês na discussão sobre o nascituro ter ou não personalidade jurídica, tá? Eu, particularmente, entendo que tem, mas a gente sabe que existe uma linha bem forte no sentido de que o nascituro não tem personalidade jurídica, que a personalidade é adquirida com o nascimento, com vida, tá certo? Mas, de toda sorte, é indiscutível que o nascituro tem capacidade de ser parte, tá certo? Então, fechando a ideia da capacidade de ser parte, que é um pressuposto de existência. Esse pressuposto de existência é atribuído a todo mundo que tem personalidade jurídica, bem como a alguns entes despersonalizados, como os que constam do artigo 75 do CPC e o nascituro. Notem que o artigo 75 não fala simplesmente da capacidade de ser parte. Ele fala também da capacidade judiciária, também chamada de capacidade para estar em juízo, ou capacidade processual. Essa capacidade é o direito que eu tenho de pessoalmente demandar. Pessoalmente, no sentido de que eu mesmo posso constituir advogado que vai trabalhar em meu nome. Ou, se eu tiver jus postulandi, eu mesmo vou poder ir até o judiciário para demandar. Significa dizer que quem tem capacidade processual, ou judiciária, ou judicial, ou capacidade de estar em juízo, não depende nem de assistência e nem de representação, ok? Falar de capacidade judiciária plena é falar
de desnecessidade de representação e assistência. Em se tratando de pessoa física, a gente tem um macetinho, né? Não sei se vocês já aprenderam em algum campo, talvez em direito civil, aquele macetinho que fala assim, olha, para incapacidade, a gente vai falar do RIA e do ER, né? RIA de frente para trás e de trás para frente. Espera aí, vamos ver aqui se a caneta ajuda. Eita, nós! Pessoal, por que RIA de frente para trás e de trás para frente? A tela rabiscada não apareceu ainda, né? Bom, vamos lá. RIA, ok? 3 letras, R, I, A. De frente para trás, eu vou entender que o relativamente incapaz será assistido, enquanto o absolutamente incapaz será representado. Ok? Repetindo, relativamente incapaz será assistido. Absolutamente incapaz será representado. Ok? Deixa eu ver se eu tenho um papel de rascunho. Não tenho, que caralho. Mas tudo bem, vocês entenderam aí o macete, né? Notem, avançando aí, que o artigo 793 da CLT fala para a gente assim, olha, a reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais. Em regra, pessoal, vocês não estão vendo minha tela? O que está acontecendo? Ela está travada, professor. Parou aí no negócio, né? Partes, juiz e lide. Eu passei um slide só. E foi agora. Então eu percebi que está travado. Deixa eu parar e começar de novo para ver se destrava. Não, nada. Foi, está indo. Foi. Carregando. Então, olha lá. A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por será feita por seus representantes legais, né? Então, a gente vai entender que normalmente são os pais, né? Continua me ouvindo? Sim, professor. Sim, é que eu acho que meu fone descarregou. Então, olha lá, eu dizia que a reclamação trabalhista do menor vai ser feita pelos seus representantes legais. Em regra, os pais, né, pessoal? Ou então, quem tiver a tutela desse menor. Na falta desses representantes legais, vai ser feita pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo MP estadual ou curador nomeado em juízo. Aqui a gente tem um problema muito sério. Falar em Procuradoria da Justiça do Trabalho é falar de Ministério Público do Trabalho, né? O famoso MPT. E o MPT, a gente sabe, ele não está aí para exercer atividade de advocacia. Ele até atua enquanto fiscal do ordenamento jurídico na proteção do interesse do menor, mas ele não deve exercer a função de advocacia pública. Então, alguns doutrinadores vão dizer que a Procuradoria da Justiça do Trabalho não pode fazer reclamação pelo menor de 18 anos, que, portanto, seria o sindicato ou então um curador nomeado em juízo, tá certo? Quero destacar a vocês também que o 477, parágrafo 3º, permite que o empregado menor de idade firme recibo de salário, mas ele não pode, por outro lado, dar quitação do contrato como um todo. Para isso, exige assistência ou representação, a depender do caso. Tudo bem até aqui? Passando para mais um slide, a gente chega aí no artigo 791. Notem que artigo 75 do CPC resolve isso aqui para a gente. Depois, a gente utiliza ainda o 75 do CPC para entender esse pressuposto, que é a capacidade judiciária, bem como o 793 da CLT.
E a gente passa agora, então, para o último pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, que é a capacidade postulatória, a capacidade de requerer, de demandar, de postular em juízo. Artigo 791 da CLT fala para a gente sobre o famoso jus postulandi, ou seja, o direito de postular. Travou de novo? Não, chegou. O direito de postular, o direito de demandar e ser demandado na Justiça do Trabalho sem a presença do advogado. 791 vai dizer para a gente, então, que os empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. No entanto, esse dispositivo, né, que é bastante antigo já na CLT, foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade à luz do artigo 133 da Constituição Federal de 88, que diz para a gente que o advogado é indispensável à administração da justiça. O Supremo, analisando as ADIs decorrentes desse questionamento, entendeu que a concessão do jus postulandi para o processo do trabalho é compatível com a Constituição Federal porque atende outros direitos fundamentais, como é o caso do amplo acesso à justiça, que fica facilitado a partir do momento que o empregado não precisa de advogado, celeridade e efetividade jurisdicional. Observem, pessoal, que muitas vezes um empregado, quando é demitido, vai ter uma demanda de R$800, de R$600, de R$1.000. E, evidentemente, não é qualquer advogado que vai aceitar ajuizar um processo para ganhar, sei lá, R$200, R$150, depois de 6, 8 meses trabalhando. Então, se a gente fosse exigir a presença de advogado em todas as ações trabalhistas, certamente muitas lesões a direito ficariam sem a guarida do Poder Judiciário. Então, a ideia do jus postulandi, segundo a STF, é compatível com a Constituição a partir do momento que ela prestigia outros direitos fundamentais. Notem que o 791 da CLT diz para a gente que as partes poderão reclamar e acompanhar as reclamações até o final. O TST entende que o final não é quando acaba. O TST entende que o final é no meio do caminho, né? Ele tem aí a súmula 425, não anotei o número aí, mas deixa eu tentar escrever aqui. Súmula 4, 2 e, caramba, 5. Súmula 425. Melhor vocês anotarem à mão mesmo. Súmula 425 vai dizer para a gente assim, olha, o jus postulandi das partes, né, disposto aí no 791, limita-se às varas e aos TRTs, não alcançando ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e recursos de competência do TST. Significa, então, que em um processo que se inicia na vara do trabalho, a parte pode demandar, ou seja, apresentar inicial, apresentar defesa, pode interpor recurso ordinário, que é o recurso que vai ser julgado pelo Tribunal Regional, mas a partir do regional, se ela quiser chegar ao TST, então aqui, ó, ela interpôs recurso ordinário, que vai ser julgado pelo TRT. Caso ela queira chegar ao TST, ela precisa interpor um recurso de revista. E esse recurso de revista não pode ser redigido, não pode ser assinado pela própria parte. Ela precisa da presença do advogado. O TST entende especificamente nesse aspecto que, considerando que o recurso de revista é um recurso excepcional e, consequentemente, ele tem uma fundamentação vinculada, é imprescindível a capacidade técnica, né? É imprescindível a assistência técnica. De modo que, se não for advogado, a parte não pode interpor, então, recurso para o TST. Apesar da súmula não dizer, pessoal, é entendimento também corrente no TST que qualquer ação ou recurso de competência do TST exige a presença do advogado, exige a assinatura de um advogado regularmente habilitado nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.
Além dos recursos e ações de competência do TST, a gente tem a necessidade de advogado para ajuizar em qualquer vara, em qualquer tribunal, ação rescisória e mandado de segurança. Isso porque essas duas ações não são regidas pela CLT. O mandado de segurança é regido pela Lei 12.016, que faz remissão ao Código de Processo Civil, que, por sua vez, exige a presença de advogado. Da mesma forma que a ação rescisória, por expressa determinação seletista, é regida pelo Código de Processo Civil, que também diz que é imprescindível a presença do advogado. A ação cautelar, pessoal, consta aí da súmula 425, porque, à época, vigia o Código de Processo Civil de 73, que hoje já não é mais aplicável, né? Então, a gente não tem mais processo cautelar. Isso não existe mais. Então, pode riscar aí da súmula 425, porque é um tipo de processo que, de fato, não existe mais. Então, jus postulante para demandar e ser demandado nas varas do trabalho e nos TRTs, não alcançando TST, seja em competência recursal ou originária, bem como mandado de segurança em qualquer vara ou tribunal e ação rescisória. Dúvidas até aqui? Professor, Oi, Vitor. existe alguma exceção quando o advogado vai em causa própria, em relação trabalhista, ele trabalha com uma empresa e tal? Tem alguma situação que ele tem que estar acompanhado de outro advogado? Ou ele Não. até o TST ele pode ir sozinho? Pode ir sozinho. Porque, veja, Vitor, quando o advogado é também a parte, ele apresenta duas coisas, né? Ele apresenta, além da capacidade de estar em juízo, ele apresenta a capacidade postulatória geral, né? Lá do artigo 133 da Constituição e do artigo 1º do Estatuto da Ordem. Então, ele é como se ele estivesse se assistindo, né? Como se ele fosse o seu próprio advogado. Então, tudo que um advogado pode fazer, esse advogado, que também é parte, vai poder fazer. Respondido? Sim, senhor, obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Liguem aí os microfones, as câmeras, vamos conversar umas coisas importantes. Professor Anderson. Cadê? Deixa eu abrir. Professor, pergunta besta. Sucumbência para empregador, não, né? Não entendi. Você não quer fazer oral, Anderson? Certo? Quando ele inicia a ação sozinho. Quando o reclamante não tem advogado, se o reclamado tem que pagar honorários de sucumbência? É isso? Se for isso, não. Se não tiver advogado, a outra parte não precisa pagar. Beleza? Era isso mesmo, Anderson? E vai ter o contrário também, né? Pode acontecer do reclamante não ter advogado, mas o reclamado ter. Então, vai ter que pagar, né? Caso ele perca, evidentemente. Tá certo? Então, eu sempre vou olhar assim, ó. O lado que ganhou a ação tem advogado? Se esse lado tiver advogado, então o outro lado vai ter que pagar honorários de sucumbência. Do contrário, não paga. Beleza? O que mais, pessoal? Nada mais? Não? Adinha? Ninguém? Então é o seguinte. Eu suponho que vocês já estejam sabendo oficialmente que as nossas aulas, se Deus ajudar, voltam no dia 3 de maio, 5 de maio, uma coisa assim, né? Significa, portanto, que agora esse mês de abril todinho a gente vai continuar nessa dinâmica de aula remota, né? Todos nós temos que nos adaptar, né? Porque
não tem jeito mesmo, não há o que ser feito. Então, se adaptem a estudar por conta, se adaptem a estar presente nesse momento agora, que é um momento bem importante, né? É o momento mais próximo do presencial que a gente tem. Então, é bem importante mesmo que vocês estejam, que participem, sem prejuízo, claro, de participar do chat, de me mandar WhatsApp, e-mail, estou totalmente à disposição de vocês. As provas vão ter todo um reagendamento, né, que já está disponível, inclusive, no site. Claro que sujeito a alterações, né, porque Deus o livre guarde, vai que a coisa piora e a gente não consegue voltar, é provável que tenha uma nova alteração, né? Mas vamos torcer que volte em maio. Na semana que vem é feriado, né? Vocês devem ter visto aí no calendário acadêmico, mas vocês têm coisas a fazer, né? Podem fazer agora ou podem fazer depois, mas tem material para ler, já adiantando o próximo tema, e eu já vou disponibilizar agorinha também uma tarefinha que vocês vão fazer, tá certo? Para contar a presença na aula de hoje. E aí, então, na outra semana, depois da Páscoa, a gente se encontra nesse mesmo canal, nesse mesmo lugar, com outro link, mas no mesmo horário, às 8, nessa mesma metodologia, uma aulinha aí de 40, 50 minutos, para a gente tirar dúvidas e avançar mais no conteúdo que vocês já vão ter estudado previamente. Professor. Tudo bem até aqui? Oi, Cláudio. É o Vinícius, é o Carlos. Carlos Vinícius, né? Achei que Cláudio Vinícius é na outra sala que tem. Desculpa, Vinícius. Professor, esse material de procedimentos que o senhor colocou aí, já é para a próxima aula, esse não? Já, é nesse sistema de leitura antecipada. E note, Vinícius, que a gente não terminou esse conteúdo de pressupostos, né? Na verdade, a gente terminou os pressupostos, mas ficou faltando a gente estudar representação processual. Aí eu vou gravar essa videoaula e vou disponibilizar para vocês assistirem de casa. E aí fazer uma atividade também sobre isso. Mas basicamente, pessoal, assim, alguns detalhes que vão envolver procuração, tá certo? Então, tipo assim, como é que é a procuração para um procurador autárquico? A empresa tem que juntar os atos constitutivos ou basta a procuração? Né? São alguns detalhezinhos que não precisa dessa interação. É basicamente leitura do material e assistir algum comentário meu já é mais do que suficiente. Claro que se tiver dúvida, a gente pode tirar também na próxima aula. Certo? Alguém mais? Não? Pessoal, então é isso. Obrigado pela presença. Boa Páscoa para todos vocês. Que seja um renascimento de toda a humanidade, né? Que a gente consiga aprender o máximo possível com essas dificuldades a que todo mundo está se submetendo, né, nesses últimos dias. Que a gente tenha sabedoria, né, para entender tudo que está acontecendo e entender que tem a nossa parte a ser feita, né? Então, fiquemos em casa, agradeçamos a Deus pela oportunidade de poder estar em casa, ajudando outras vidas a serem salvas que não podem estar em casa, né? E sejamos gratos por aqueles que estão aí na rua trabalhando por nós e que a gente saiba realmente devolver isso ficando em casa, né? Porque o serviço que a gente pode prestar para a sociedade é esse, né? Então, é isso, vamos fazendo nossa parte, vai dar tudo certo. E em breve a gente está junto, fazendo umas provinhas bem gostosas, hein? Que delícia! Vai dar tudo certo, pessoal. Pode ligar a câmera, Thaís. Eu estou com saudade de você. Vou ajudar, Vitor. Certamente estou ajudando já agora nas aulas e ajudarei também presencialmente, ajudarei também com a prova, fiquem tranquilos. Todo mundo tem que compreender as dificuldades do outro, né? A gente sabe que, da mesma forma que eu não sou professor de aula remota, né? Normalmente, vocês não são normalmente alunos de aula remota. Então, a gente entende que, às vezes, a falta do contato presencial pode não gerar, né, todo aquele aprendizado que teria em sala, né? Enfim, a gente entende as dificuldades, mas a gente precisa tentar trabalhar com o que tem, né? Então,
eu estou tentando aí ser o melhor blogueiro possível e vocês certamente estão tentando ser os melhores alunos possível, né? E vai dar certo, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho até o final do semestre. Beleza pura? Cadê, Thaís? Ligou sua câmera? Não vi. Como é que eu vejo? Cadê, Thaís? Professor, eu acredito que o senhor está sendo um professor muito, muito compreensivo em relação a essas questões, porque nos últimos dias a gente tem ouvido algumas, apesar de que a gente também está tentando se adaptar, como o senhor falou, né? E a gente tem ouvido, assim, algumas pressões em relação a essa questão de prova, né? E só o fato do senhor falar que vai ser flexível em relação a isso, até porque 3 horas de aula presencial não se compara a esse pouco tempo que a gente tem online, né? Eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade de estudar só. Eu tenho, assim, uma produção melhor em relação à sala mesmo, ao contato, professor. Então, isso para mim, eu estou falando por mim, né? Essa é uma dificuldade minha, de aprender só. Mas esse é um dos desesperos de vários alunos, né? Inclusive, a gente estava comentando ainda há pouco lá no grupo, em relação a isso, porque está sendo difícil para a gente também, né? Eu entendo mesmo. Super entendo. Quando eu digo que eu vou ser flexível, Josi, eu quero que vocês entendam assim, que eu não posso dispensar ninguém de prova, né? Mas o nível da prova, evidentemente, que tem que ser compatível com o nível da aula. Então, certamente, nas minhas provas, eu vou preferir cobrar os conteúdos que eu estou aqui em videoconferência, sabe? Evitar cobrar conteúdos que foi só leitura, né? Então, assim, a gente vai se ajustando, né? Agora, é claro, pessoal, que da mesma forma que eu preferia ir para a sala de aula e falar 3 horas sozinho, mas tenho que fazer os módulos para vocês, eu quero que vocês se comprometam consigo mesmos no sentido de não utilizar essa dificuldade como uma muleta, sabe? Para ninguém ficar assim, mas, sei lá, pegar o seu exemplo, eu sei que não é o caso, tá, Josi? Vamos supor assim, eu tenho dificuldade para estudar sozinho, então, foda-se, eu não vou render mesmo, entreguei para Deus, sabe? Eu preferia, de verdade, pessoal, dá muito mais trabalho para mim dar essas aulas, porque eu tenho que selecionar material, passar atividade, gravar videoaula, ficar disponível no chat, fazer videoconferência, sabe? É muito, muito... Nem se compara, é muito mais trabalhoso. Como diria Suzana Vieira, se fosse para ir para a sala de aula, eu levava meu corpo, meu talento e arrasava, entende? Agora, quando é aqui, é um computador que trava, eu comprei um equipamentozinho, vou mostrar para vocês, diz que isso aqui ia ser o meu quadro, aí vem com a canetinha, tudo, aí, que maravilha, né? Ótimo, o negócio funciona maravilhosamente bem quando eu não estou gravando. É botar a porra da televisão aqui, do celular aqui, conectado ali, e apresenta e vai e grava. Não funciona, trava, horrível. Isso me irrita? Me irrita. Porque se fosse um pincel atômico, eu botava tinta e estava resolvido, entende? Ainda mais então, uma pessoa que tem pouca paciência. Exatamente. Na aula da tarde hoje, gente, sério, eu quase chorei de raiva. Porque assim, a internet não funcionava, o meu computador resolveu que tinha que atualizar, e aí ele ficou travando, porque ele resolveu que tinha que atualizar na hora da videoaula, né, da videoconferência. E aí ficou naquela ladainha, o computador não funcionava, o slide não passava, a internet não prestava, meu Deus do céu, que desespero. Mas é o que tem, né? Então, assim, vamos lá. Certamente eu estou aprendendo um monte de coisa de tecnologia. Por exemplo, editar vídeo. Morro de raiva, porque dá trabalho, né? Mas é o que tem, né? Não estou em Humaitá, não. É porque a internet de Rondônia já é ruim normalmente, né, pessoal? Imagina com todo mundo usando essa merda dessa internet. Então, assim, é igual aquele estímulo que vocês têm que ter para ficar em casa. Lembrem-se que Rondônia já não tem UTI suficiente sem coronavírus. Se tiver coronavírus pegando aí na rua, lascou.
É entrega para a morte. A gente vai ficar que nem o Equador, que está tendo dificuldade de resgatar os corpos. Cuidado, gente. Fica em casa, pelo amor de Deus. Ouve paraquedista quando for pular de paraquedas. É disso que paraquedista entende. Ótimo, pessoal. Bom descanso para vocês. Vão estudar. Quem não leu o texto ainda, leia. E eu vou postar a atividade nesse instante. Que presença, minha filha? A presença é pela atividade. Fez a atividade, ganha presença. Não fez a atividade, não ganha presença. Professor, estamos assistindo a aula do senhor, viu? A numeração é essa aí. Deixa eu contar. Vai devagar. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas pessoas? 6. 6. Vou chamar a polícia. Vou chamar a polícia com base no decreto 24891. Vocês estão... Não pode, pessoal, não pode. Mais de 5 é aglomeração. Tá errado isso daí, tá ok? Valeu, Jonatas. Só astruz, né? Desse jeito. Ei, professor, Pessoal, mas tem uma polícia aí no meio, viu? Tem uma polícia aí no meio. Tem duas. Ô, polícia, você fazendo um negócio desse aqui na frente de um agente da Procuradoria-Geral do Estado, polícia. Não faça isso. Se cuidem, viu? Se cuidem com esse rolezinho aí. Não é momento de visitar os amigos. Faz videoconferência. Até mais, pessoal. Se cuida. Um abraço. Tchau, professor. Boa noite. Vocês também. Boa Páscoa. Aguardem meu chocolate. Quando eu voltar, eu quero, hein? Falta o nosso, professor. Vou levar, pode deixar. Beijo, tchau, tchau. 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 Cadê a Jonathan? Aparece, viado. Porra, traíra. Ai. Ninguém, uai. E aí, vocês estão onde? Na Maria. Vem pra cá. Fazendo. Comendo. Nossa! Só verdadeiras, parabéns! Vem pra cá! Traz a pizza! Espera, tô no ar. É a Bíblia? Tchau, filho. Ei, traz a pizza! E ó, tá aqui! Tchau, professor! Eu fiquei só de olho, porque enquanto eu estava todo mundo com o microfone desligado, com a câmera desligada, né? Aí foi 2 de abril! Ah, bonito, hein? Vambora, já que vocês estão juntos, vão interagir, né? Larga a porra de celular e cuida da vida. Eu só saio depois que todo mundo sair, porque senão vocês falam mal de mim aqui.